Hoje nós vamos continuar falando sobre caráter. Amém? Então dá uma colocada no seu irmão e fala assim, ó, não converse comigo porque eu quero ouvir. Amém? Então preste atenção, amados, para que você possa acrescentar cada dia mais sobre a tua vida. Nós vamos iniciar falando em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 está fazendo a festa. Eu já ministrei umas 3 vezes em Romanos capítulo 12. Mas é para crescimento. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Se puder pôr os dois aí na tela. Vamos ler todos juntos? Vamos lá. 1, 2 e 3. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a tua palavra, Senhor, acabou de ser lida. Jesus, eu te peço, Senhor amado, entendimento, compreensão, sabedoria, Pai, para que nós possamos entendê-la, Senhor, na sua profundidade, no seu querer. Deus Santo, toma-nos, Senhor Jesus, nas tuas mãos, ó Pai, e opera, Senhor Jesus, maravilhas, agora e para todo sempre. Amém? Amém. Glória a Deus. Amados, eu vou começar isso aqui de uma maneira diferente. Eu vou começar hoje de trás para frente. Vocês vão achar meio esquisito, mas vocês vão entender no final. O Senhor diz aqui, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita. Então nós temos aqui o que? 3 situações. Nós podemos ter uma situação que é boa, certo? Mas podemos ter uma situação que é agradável. Mas podemos ter uma situação que é perfeita. Deu para entender? Então eu vou fazer uma comparação aqui para vocês poderem entender. Vamos dizer assim que está aquele dia de sol, certo? E vocês de repente acham uma sombra de árvore e entra debaixo daquela sombra de árvore. O que a gente fala? Oh, que ventinho bom, que coisa boa. É assim ou não é? Mas geralmente a gente fala assim, ó, se tivesse uma rede aqui, hein? Dava para me estender a rede aqui e ia ficar o quê? Muito o quê? Não ia ficar muito agradável? E se eu, além de colocar a rede, alguém me trouxesse uma aguinha de coco, uma aguinha gelada e tal, e me ficasse ainda danando mais, entendeu? Tirasse minha bota, deixasse meus pés livres, o que
vocês acham? Aquela brisa, aquele ventinho, você deitado na rede, tomando uma aguinha de coco, né? Uma pessoa ainda tirando seu sapato, sua meia, sua bota, hein? O que você acha? Seria o quê? Perfeito. Então deu para vocês compreenderem o que Deus está querendo dizer aqui para nós. Agora vamos colocar assim a nível de entendimento. Imagine que você consiga compreender a palavra de Deus e consiga aplicar a palavra de Deus na tua vida 30%. Tá bom? Tá bom? Você vai compreender Deus 30%. Tá ótimo. Tá bom. Mas se você estudasse um pouco mais e passasse a compreender Deus 60%, ia ficar melhor? Irmãos? Eu ia absorver, eu ia tornar para a minha vida ia ser o quê? Muito mais agradável, porque eu tenho 60% de aplicação da palavra de Deus na minha vida. Mas e se eu tiver 100% de aplicação? Aí vai ser o quê? Perfeito. Aí eu pergunto assim para você: em que nível você está? Qual é o nível que você está de aplicação da palavra na sua vida? Já tem alguém aqui perfeito? Tem alguém aqui perfeito? E por que eu ainda não sou perfeito? Porque está faltando alguma coisa. Vocês se lembram daquele moço que ele foi até Jesus e ele disse assim: Jesus, o que é necessário para que eu seja salvo? O que Jesus falou? É necessário que você obedeça aos mandamentos, tenha conhecimento, né? E aplique. Ele falou: isso eu já sei desde criança. Desde criança já tenho conhecimento da palavra, eu aplico a lei, eu sou seguidor da lei. E o que Jesus falou? Ainda falta-te uma coisa. Vende o que tens. Muitas vezes, amados, nós temos ainda coisas na nossa vida e nós precisamos vender, precisamos jogar fora. São coisas que nos impedem de estar o quê? Na agradável ou na boa, né? Porque a pessoa aí fora, o que as pessoas falam? E aí, meu, como é que você está? Uma boa. Uma boa. O que é uma boa? Muito relativo isso. Porque a boa para ele pode não ser boa para mim. Certo? Agora, como é que eu consigo chegar no 100%? Como que eu vou conseguir atingir 100% da palavra de Deus na minha vida? Vamos voltando agora. Não. Vamos lá, a parte branca lá. Mas transforma-se pela direção da sua mente. Então, o primeiro passo é eu começar a pensar diferente. Vocês entenderam? Vocês estão entendendo por que eu estou começando de trás para frente?
tenho um nível de entendimento, mas eu quero avançar nesse nível de entendimento. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, o que é? Começar a transformar ou mudar o modo que eu penso. Do jeito que eu estou pensando, eu não vou chegar em lugar nenhum. Eu não vou atingir maturidade. Irmãos, mas como é que eu penso? Primeira coisa, se você pensa que você está certo em tudo que você faz, você não tem tanta chance para que você seja confrontado. E todo o evangélico, todo aquele que está debaixo das bênçãos de Deus, precisa ser confrontado. Quantas vezes você fez uma coisa a vida inteira e de repente alguém chegou em você e falou assim: olha, o que você está fazendo está errado, você devia fazer assim, assim, assim. Quem já passou por essa experiência? E como que eu mudei? Por que eu mudei? Porque eu aceitei, eu dei ouvido ao que me falaram, ao que me explicaram. Ou seja, se eu tivesse a minha mente travada, o que eu ia fazer? Ó, já faz muito tempo que eu faço assim, vou continuar assim, vou fazer assim, e ninguém vai interferir comigo. É assim ou não? Eu sou mais eu, e ninguém mais tem atitude sobre mim. Por isso que a palavra de Deus está dizendo assim: não se amoldem, ou seja, não se comparem, não se igualem ao que o mundo faz. Tem crente que diz: todo mundo faz isso, todo mundo fala isso, todo mundo diz isso, todo mundo faz assim. Olha para o seu irmão, dá uma cutucada nele e fala assim: você não é todo mundo. Você é diferente. Você entendeu? Alguém aí? Amém. Você é diferente. Amém. Só os diferentes. Os comuns não falam. Você é diferente. Amém. Vamos só aumentar os diferentes. Aqueles que são comuns faz tudo que é comum. O que é comum fazer? Comum é o cara me xingar e eu arrebentar a cara dele. O comum é o outro olhar para mim e eu ir lá e tirar satisfação. O comum é fazer assim. O comum é fazer assim. Só que você não participa do comum. Deu para entender ou não? Você é comum e é diferente. Amém. Os diferentes têm que fazer o quê? Diferença. Se você for igual aos seus colegas de trabalho, em tudo que seus colegas de trabalho fazem, você faz também, você é comum. Você não vai crescer. Pastor, mas lá na firma, todo mundo entra 9 horas da manhã, mas no cartão lá desmarca 8. Todo mundo faz isso. Até o chefe manda eu fazer isso. Até o chefe tem dedo de silicone lá para bater o cartão. Olha para o seu irmão e fala: você é diferente. Você quer chegar no 100%? Você tem que ser diferente. Você está entendendo o que eu estou falando? A palavra de Deus está dizendo: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Eu não posso ter pensamentos comuns. Os meus pensamentos
pensamentos são diferenciados. Eu quero atingir 100%. Amém. Será que eu vou conseguir? Não sei. O tempo vai dizer. Isso, amados, faz parte do quê? Do teu caráter. O cara que mente em uma informação escrita, ele também mente falada. É a mesma coisa. As mulheres, quando chega assim, quantos anos você tem? Eu tenho quase 20. Aí faz igual aquele cara. Eu olhando para você, eu vejo assim, ó, suas pernas assim é de garoto de 15 anos. Seus braços são de garoto de 12 anos. A sua cabeça parece assim um garoto de 13 anos. Novinho assim, né? Calma, eu vou somar tudo agora. Então, não adianta, irmãos, ficar se iludindo, né, com falsas, né? Isso aí é uma coisa que o mundo faz e eu não faço. Qual é o problema de dizer que eu tenho 55 anos? Qual é o problema? A Pastora é mais velha que eu. No entanto, ela sendo mais velha que eu, muita gente fala assim, a sua filha está te chamando. E aí, eu fico triste com isso? Não, eu fico alegre. Olha, sua mulher bem novinha, uma gatinha, vai, você escolher. Tá certo? Então, amados, não tem essa. Nós temos que renovar nossa mente, nós temos que ter um outro pensamento. Vocês estão entendendo? Às vezes uma pessoa pergunta uma coisa, você não sabe realmente o que você está dizendo a verdade, ou você está mentindo, ou você está escondendo alguma coisa. A gente não sabe. Por que não sabe? Porque o caráter dessa pessoa está o quê? Deformado. Ele pensa desse jeito, ele age desse jeito. Tudo o que você pensa, o que você pensa e o que você fala, diga assim para o seu irmão, se quiser escrever isso, pode escrever. O que você pensa e o que você fala demonstra quem você é. E como é que eu sei, pastor, o que a pessoa está pensando? Como é que eu sei o que a pessoa pensa? Quando ela começa a falar os seus pensamentos. Olha, eu penso que esse negócio aí não está certo não. Olha, eu penso que isso aqui tinha que ser de outro jeito. Ah, eu penso que eu tenho que agir desse jeito. Ah, eu penso que eu tenho que fazer isso. O que está faltando? Uma transformação de mente. Eu não posso pensar igual o mundo pensa. Eu não posso agir como o mundo age. Qual é a sua característica? A quem você segue? Quem é o seu mentor? Irmãos, se eu seguir o mentor certo, eu vou ter atitudes certas. Todos nós precisamos ter um mentor. Todos. O que é o mentor? O mentor é aquele que vai te ajudar a ser conduzido, a ser levado a lugares custosos, maravilhosos. Agora, se você não tem ninguém que você se apegue,
aí o negócio vai ficar feio. E como é que eu começo a ter características das pessoas? Primeiro, andar junto. Segundo, ouvir os pensamentos dele. Que tipo de pensamentos ele tem? Que tipo de fala que ele tem? Como que ele está conduzindo aquelas falas? Para que lado ele conduz a fala? Olha a literatura dele. Que tipo de livros que ele lê? Que tipo de filmes que ele vê? Que tipo de comportamento ele tem? Porque eu não posso ter um mentor que tenha um comportamento igual ao do mundo. Porque se eu tiver um mentor que tenha um comportamento do mundo, qual vai ser o meu caminho? Comportamento do mundo. Então eu preciso escolher o meu mentor e escolhê-lo bem, para que eu possa saber que, olha, eu estou tendo esse mentor aqui, mas eu estou o quê? Caminhando por caminhos seguros. Eu estou, olha, caminhando num pensamento, caminhando numa direção, eu estou caminhando, olha, mas quem está me ensinando a caminhar aqui é um mentor. Ah, pastor, eu não preciso de mentor nenhum, eu não preciso de guiador nenhum, eu sou dono do meu nariz. Todos aqueles que falaram assim, estão de nariz quebrado. O próprio Jesus, quando ele se dirigia às pessoas, ele falava assim: as minhas palavras e as digo são de meu Pai. Quem era o mentor dele? Quem era o mentor dos 12? Jesus. Então, muitas vezes, nós não temos um entendimento. E por não ter esse entendimento, passamos, por exemplo, a fazer aquilo que nós pensamos, a agir do jeito que nós queremos, e ali está dizendo que, não se moldem ao padrão desse mundo. Não se moldem, ou seja, o que é uma moldura? O que é um modelo? Um modelo para ser seguido. Pastor, eu gosto muito de ficar assistindo esses programas aí de assassinato, da pena, corta para mim, entendeu? Eu gosto. Isso aí me diverte, ver aquele sangue na rua, o cara torcendo o lençol cheio de sangue, aquilo lá para mim é uma beleza, né? Ver aqueles filmes como que é aquele Kruger, né? Fred Kruger. Já assistiu, né? Então, o cara é o máximo no terror. Entendeu? É o que eu gosto, pastor. Como vai ser o seu caráter? A hora que você ouvir alguém fez um negócio errado, o cara desse tem que morrer. Se um cara desse ficar perto de mim, eu arrebento ele. O que é que está dentro de você? Quem você está seguindo? Qual é o teu modelo? Qual é o teu modelo? Pastor, meu modelo é pancadaria, eu sou assim mesmo. Eu quero é mais. Então, você vai ser assim. Esse é o modelo que você está escolhendo para seguir. Mas começa a adquirir um modelo melhor para a sua vida. Porque o modelo melhor vai te levar ao quê? A ser capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de
Deus. Tudo é pelo modelo que você está escolhendo. Você está entendendo isso? O modelo que você escolhe. Ah, pastor, olha, eu tenho um professor na escola, o cara é fera. Olha, eu admiro demais. Aí, naturalmente, o que você começa a fazer? Naturalmente, o que você começa a fazer? Prestar mais atenção na aula dele. Eu amo essa aula, eu gosto dessa aula. O cara pode falar um monte de besteira lá, mas você está lá. Ó, você viu o que ele falou? Olha que legal. Por quê? Porque você adotou ele como modelo. Vocês entenderam? Quando você adota a tua mãe como modelo, o que você fica fazendo? Ela pode fazer as piores coisas do mundo. Mas se você falar, minha mãe é minha mãe. Ó, meu pai é meu pai. Mas por quê? Porque eles são modelos naturalmente. São modelos naturais desde a tua infância. Por isso que você defende de um em mente. Ah, xingou minha mãe, eu bato para cima. Não é assim? Xingou meu pai, aí eu fico muito ofendido. Por quê? Porque são modelos para a tua vida. E o que eu acho interessante, cutuca com o seu irmão e fala assim, é muito interessante, quando pessoas ouvem outras falando mal de Jesus, e outros saem até de perto e nem defendem. Sabe por quê? Olha para o seu irmão e fala, sabe por quê? Porque Jesus não é o teu modelo. Ah, pastor, eu não vou ficar encrenca aqui. Não, isso é crente. Não é encrenca não. Olha, opa, você conhece esse homem aí que você está falando dele? Você já teve alguma experiência com ele? Eu tenho experiência com ele. Eu vivo com ele, eu ando com ele, eu almoço com ele, eu janto com ele, eu durmo com ele. Eu tenho uma vivência com ele. Eu não tenho uma experiência de 30%, não, eu tenho uma experiência de 60%, 80% com ele. Ele faz parte da minha vida, já não sou nem eu que vivo, mas é ele que vive em mim. Você é crente? Eu não sou crente. Esse negócio aí de igreja aí, pastor é todo safado, sem vergonha. Meu cara, o meu também. Você não vive com ele, né? Por isso que você deixa. Você não conhece ele, por isso que você deixa. Opa, meu Jesus é diferente. Opa, o meu Deus é diferente. O Deus que eu sirvo, o Deus que eu ando, o Deus que eu tenho por modelo é muito diferente disso que você está falando aí. Não é brigar, não é discutir, é ser testemunho. E vós sereis minhas testemunhas. E aí? A quantos por cento você está mergulhado em Jesus? Olha para o seu irmão, diga para ele assim, quantos por cento você acha que você está mergulhado? Coloca aí um versículo, agora um parênteses aí, Ezequiel, capítulo 47, versículo 3 ao 5. Ezequiel 47,
versículo 3, 4 e 5. Vamos lá, irmãos? Vamos lá. O homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, enquanto... Acerta isso aí? Enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pelas águas que batia nos... Você está envolvido com Jesus até os tornozelos? Quem acha que os seus tornozelos, até os seus tornozelos estão envolvidos com Jesus? Está envolvido? Está envolvido com os seus tornozelos? Amém. E a primeira coisa que tem que olhar não é para o pé. Tá certo? Se eu quero sentir a água, eu tenho que pelo menos pôr a planta do pé na água. Ali, ele está falando que as águas já estavam dando nos seus tornozelos. E aí? E ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. E aí? Está mais envolvido? Amém. É, amados? Você está mais envolvido? Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia Na cintura. Batia onde? Na cintura. Já começou a ficar bom. Certo? Se você entrar numa piscina que dá nos tornozelos, o que você vai fazer? Quem aqui entra num clube e a piscina tem água pelos tornozelos? O que você faz? Mergulha? Irmãos, o que você vai fazer? Você vai chegar lá no administrador e falar: meu, ó, não tem água na piscina. Aquela água será o quê? Desprezível. E se bater nos joelhos? Já dá para uma criança brincar. É assim? Piscina de criança, né? A água não pode passar nos joelhos, porque senão a criança afoga. Então, vamos dizer assim, a criança tá bom, mas para mim adulto, como é que tá? Tá ruim aí. Mas agora, essa água já chegou na onde? Na cintura. Opa, na cintura já dá até para arriscar bater um braço. Não? A cintura, eu falo: ó, aqui não é fundo não, aqui já dá pra gente, né? Aqueles crentes, por exemplo, que tem medo, né? Fala: não, vem aqui que eu seguro na tua mão, qualquer coisa você fica de pé, não afoga não. Tá certo? Tá certo assim? Quer dizer, então já começou a ficar o quê? Pra Érica tá uma beleza. Olha, já está começando a ficar perigoso a se afogar. Tá certo? Mas, amém. Vamos lá, mediu mais 500 metros, mas agora é um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar A nada. Ficou o que agora, irmãos? Perfeito. Ficou perfeito. O quanto você está mergulhado nas coisas de Deus? O quanto você tem deixado que as coisas de Deus invadam a tua vida? O quanto as coisas de Deus têm sido importantes para você?
tornozelo, você está dizendo que não quer mais? Eu não quero mais nada. Parece aquelas matracas, aquelas araras de... Já foram no zoológico ver arara? Como é que é aquelas araras? Como é que é? Essa aqui é Jesus, fala mesmo. Isso aí é arara, olha lá, refresca, não sejais igual ao mundo, certo? Unção de arara. Então, amados, ela só fica rosnando, só fica brigando, só fica quer ser ouvida. Você está longe do viveiro das araras, mas de longe você já está ouvindo a arara chiando. Contou que o seu irmão fala, você tem sido crente arara? Com águas no tornozelo, você não atravessa o rio. Mas quando você se aprofunda nas coisas de Deus, quando você se lança nas coisas de Deus, quando você se joga nas coisas de Deus, fala, Senhor, eu quero estar na tua obra, Senhor, eu quero fazer a tua obra, Senhor, eu quero me envolver na tua obra, Senhor, eu quero que a tua obra se envolva em mim, Senhor, aí eu vou atravessar as coisas a nado. Eu acho que você não entendeu. Ali nós vamos atravessar a nado em águas profundas. Águas profundas. Vamos voltar lá no texto de Romanos 12. 1 e 2. Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Vamos ler agora o primeiro, que está em azul. Vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 3. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Olha, presta atenção. Rogo-lhes pela misericórdia de Deus. Ou seja, olha para o teu irmão e fala assim, ó, Deus tem sido misericordioso. Porque se Ele levar em conta tudo que você tem feito, é extermínio. Viu? Sua arrogância, sua falta de compaixão, suas palavras, sua forma de agir com as pessoas, seu jeito de agir com as coisas. Se Deus fosse aquele Deus que muita gente prega, o Deus carrasco, você já estava morto. Por isso que Davi escreveu o quê? Se não for a misericórdia de Deus, nós já estaríamos todos consumidos. Então, debaixo de um Deus de misericórdia, que não leva em tempo a nossa ignorância, Ele não toma a nossa ignorância, porque Ele não leva em conta esse tempo de ignorância que nós temos, mas Ele manda o quê? Que nós nos arrependamos e nos convertamos para uma vida melhor, uma vida transformada, uma vida renovada. Ou vocês acham, por exemplo, que nós aceitamos Jesus e continuamos sendo o mesmo? Continuamos com as mesmas atitudes, com os mesmos pensamentos?
concebível isso? É prudente isso? É isso que Deus quer? Será que não? A transformação que Deus espera que aconteça na nossa vida vai acontecer quando? Quando é que eu vou começar a pensar do jeito que Deus pensa? Quando eu vou começar a agir do jeito que Deus age? Davi era conhecido como homem e tinha o coração segundo o coração de Deus. Ah, mas ele tinha um coração igual de Deus e cometeu falhas. Vamos, ele era homem. O homem é falho. Se ele fosse perfeito, eu não ia ter ficado aqui não. Salomão, o próprio Deus disse que Salomão era o homem mais sábio. Antes dele não houve e depois dele não haverá. Foi o homem mais sábio. Aonde que ele pecou? O cara teve 1000 mulheres. Uma só já é difícil, imagina 1000. Graças a Deus que naquele tempo não tinha shopping. Se tivesse shopping, queria ver que Salomão levando mulher no shopping. Ah, meu Deus. Naquele tempo o shopping vinha até ele, né? As especiarias, as roupas, leva lá. Leva lá, deixa as mulheres lá se divertir. Então, as mulheres naquela época se contentavam, né? Com um tecido, com uma, sei lá, né? Uma coisa ou outra. Hoje, né? Eu preciso comprar um sapato. Tem 30 no armário, mas só tem 2 pés. Tem 30 sapatos lá, vai calar e aqui. Tem 30 sapatos lá, mas está precisando, porque esse aqui não combina com aquela roupa que eu comprei agora, né? Esse aqui combina com a roupa, mas não combina com o cinto. Essa roupa aqui não combina com o cinto. Ah, não, pintei o cabelo agora de amarelo, eu preciso ter um sapato que combine com o cabelo, né? Eu comprei um óculos diferente, agora esse óculos aqui ficou desigual com o sapato, com o cinto, com não sei o que. Então, vou comprar outro, tá certo? Ah, pintei a unha de verde, tem que ter um sapato verde. É assim, é o pensamento das mulheres, tá certo? E agora, qual é o pensamento de Deus para conosco? Como que eu descubro o pensamento de Deus para mim? Qual é o caminho para mim descobrir isso? Primeiro, olha para o seu irmão e diga assim: temos que aprender a ser adorador. Irmãos, como é um adorador? Jesus ele disse como seria o adorador. Ele disse que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, peraí. Quantos adoradores nós temos aqui? Levanta a mão assim. Os adoradores, só os adoradores. Mas levanta bem a mão assim. Amém. Eu pergunto: qual é o nível de adoração que você entra na presença de Deus? Essa adoração é uma entrega restrita
irrestrita ou intermediária? O que é um adorador restrito? O adorador restrito é aquele que vê todo mundo sendo cheio e só vê as pessoas sendo cheias. O intermediário é aquele que vê as pessoas cheias e fala: Deus, eu quero. Mas continua paradinho. E aquele que é irrestrito é aquele que não está nem aí para quem está do lado, mas se entrega no altar. E como é se entregar no altar? Irmãos, aqui do púlpito a gente enxerga todo mundo. Na hora da adoração tem pessoas de mão no bolso, tem pessoas de braço cruzado, tem pessoas olhando, vendo se mudou alguma coisa na igreja. Aquele ventilador ali, olha, ele estava chegando do lado esquerdo, agora ele está. Né? Aquela placa ali, aquele banner está meio tortinho. E está rolando a adoração. E ele está preocupado. E aí, como é que está? Tudo bem? E aí, como é que foi ontem? Tudo certinho? Ah, tudo bem, tudo legal. Daí, além dele não adorar, ele tira os outros da adoração. Então esse vai mergulhar, ele vai ter águas que ele vai precisar nadar. Não, a água não bateu nem no tornozelo dele ainda. Nem no tornozelo dele chegou a água ainda. Então quando que ele vai sair daqui dizendo: ó, o culto hoje foi uma bênção, a igreja hoje está abençoada? A igreja é você. Olha para o teu irmão e fala: a igreja é você. Não é a igreja que estava ruim hoje, não, é você que estava ruim. E além de você estar ruim, você estava atrapalhando os outros ainda. Está ruim? Meu, melhora. E como melhora? Como é que melhora? Vai tomando melhorar. Não é tomando de pirona. Não é tomando qualquer outra coisa que vai melhorar. Espiritualmente, só melhora quando nós entramos nos oferecendo em sacrifício vivo. Não é sacrifício morto. Olha para o senhor, eu falo, não é sacrifício morto. Por que as músicas que falam de Jerusalém, que falam do povo judeu, são tudo música? Não vi uma música que seja assim. Vou pegar aqui. Nós abrimos nenhuma delas são assim. Ainda que eu amo a arte cristã, nenhuma delas é nesse ritmo. Estou falando de ritmo, não estou falando da letra do hino ou qualquer coisa, não. Estou falando do ritmo. Agora você pega lá, vamos pôr uma musiquinha bem agora, nossa, Baruch Adonai. Como é que vocês cantam o Baruch Adonai? É mais ou menos assim? Como é que é? É bem agitado, alegre, e força você a fazer o quê? Até mesmo aquele que não quer, pelo menos ele faz assim. Até aquele mesmo que não adora, ele fala. Outros já são o quê? Mais expressivos, aqueles já se mergulham mesmo. Então o adorador, ele tem que mergulhar nisso.
Olha, você está oferecendo a tua dança, oferecendo o teu corpo, oferecendo o que você tem de melhor para o Senhor. A Deus, meu corpo agora é teu, a minha voz agora é tua, é tudo para te adorar. Quando nós tivermos esta consciência, porque o adorador adorará em espírito e em verdade. Então, quando o meu espírito, que é adorador, todo espírito é adorador. Só que o espírito é sujeito ao profeta. O pastor Ronaldo ficou impressionado de ver como que os judeus oram lá no muro. Porque lá tem um muro enorme, que é no antigo templo, que foi destruído, então o muro ficou. E o que as pessoas fazem? Primeiro, que você não entra lá sem um kippá. Quem sabe o que é o kippá? Amém. O kippá é uma rodinha que fica aqui em cima, de pano. Aquilo significa o quê? Eu tenho uma cobertura sobre a minha cabeça, que é Deus. Vocês entenderam isso? Então, quando todo judeu usa aquele negócio, ele diz assim: eu tenho uma cobertura sobre a minha cabeça, que é Deus. O dono do kippá, ele não deixa ninguém pôr a mão no kippá, porque é cobertura dele. Ou ninguém pode pegar um kippá e... Só que lá, por exemplo, você vai visitar o muro da lamentação, ou esse muro de oração, você não pode chegar lá na presença de Deus sem uma cobertura. Você não pode chegar no muro sem uma cobertura. Então eles têm lá uma caixa lotada de kippá. Então o que acontece? Você não é judeu, você vai lá, você não leva o teu kippá, porque você não tem. Então você vai lá, tem que pegar um kippá daquele e pôr sobre a tua cabeça. Ou seja, então aquele kippá já foi usado por muita gente. E ali é para aqueles que não têm a noção da cobertura. Se você tem noção de cobertura, você vai ter o seu próprio kippá. E aí você vai no muro, você vai chegar lá, vai tirar o teu kippá e pôr na tua cabeça. Você não vai precisar ficar pegando o kippá da caixa que tem lá. Vocês entenderam? Então, diga aí, seu nome, quando você for para Jerusalém, leve o seu kippá. Esse kippá é usado só pelos homens, as irmãs não precisam se preocupar, tá? Por que é usado só pelos homens? Porque o homem é cobertura da sua cabeça. Entenderam ou não? Então, agora vamos lá. Quem ora na tua casa? A obrigação da oração é do sacerdote. Porque o sacerdote é cobertura da mulher. Mas hoje, nós aqui, como é que acontece? Quem que ora mais? Por que as coisas estão dando errado? Por que as coisas não estão no lugar certo? Porque o sacerdote da tua casa não ora. Ele não está trazendo o quê? Cobertura para o seu lar. Olha o que está escrito lá: rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em um sacrifício. O sacerdote que tem que trazer as bênçãos para casa. Entenderam, sacerdotes? Então preste atenção. Todo sacerdote dessa igreja, a partir de hoje, vai entrar em propósito de oração na sua casa. Entenderam? Vai dobrar o joelho e
buscar o Senhor e trazer bênção, trazer a existência o que não existe sobre a tua casa. Faz assim, ó. Mulheres, fala assim para o seu marido. Presta atenção. As bênçãos do nosso lar dependem de você. Não adianta mais ficar, porque na minha casa acontece isso, porque na minha casa. Sacerdote, exerça o sacerdócio. Tem crente que acha que exercer o sacerdócio é pegar um chicote, botar atrás da porta e falar: vem cá. Não, isso é carrasco. Não é sacerdote. Isso é carrasco. É outra coisa e não é sacerdócio. Sacerdócio é provisão de bênção. Sacerdócio é provisão de bênção. Veja, por exemplo, Zacarias. Zacarias, quando ele entrou no Santo dos Santos, que era o dia dele oferecer o incenso, ele estava lá, e o que aconteceu com ele? O anjo apareceu para ele e disse: olha, Isabel, tua mulher, dará à luz um filho. Ele disse: como pode ser isso? Não, é estéril. O anjo disse: pois daqui 9 meses você vai ver, e 1 ano você vai ver essa coisa acontecer. E porque você duvidou, você vai ficar mudo, não vai falar mais nada. Ele saiu de lá embasbacado. O pessoal falou assim: o que foi, Zacarias? Aí o pessoal entendeu que alguma coisa aconteceu lá dentro. Isabel ficou grávida. No dia que nasceu o filho de Zacarias, que era João Batista, chegaram para a mulher dele e falaram assim: qual é o nome que vai pôr nessa criança? João. Não, não pode ser João. Você não tem ninguém na tua parentela que chama João. Não pode ser João. Aí chegaram em João Batista, deram em Zacarias, deram uma tampinha para ele. Escreve aí o nome da criança. Ele disse: João. Soltou a voz dele. João, o nome dele será João. E começou então o cântico de Zacarias, ou seja, aquele cântico na verdade era uma profecia, falando quem seria aquela criança e qual eram as bênçãos que estavam sobre aquela criança. O que ele estava fazendo? Trazendo o sacerdócio sobre o seu lar. Ele estava profetizando o sacerdócio sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre o seu filho. Você entendeu, sacerdote? Você tem que oferecer sacrifício. Além do sacrifício ser vivo, que você não pode estar morto diante de Deus, ele tem que ser o quê? Santo. Como uma pessoa se torna santa? Quando ele começa a transformar sua mente e renovar sua mente e buscar só aquilo que é santo e não aquilo que é profano. Tudo que é profano, joga fora. Se tiver pensamentos profanos, joga fora. Se tiver atitudes profanas, joga fora. Entendeu? E tem que ser o quê? Além de ser santo, tem que ser o quê, irmãos? Agradável. Agradável a quem? Agradável a Deus. Eu não posso fazer as coisas para agradar o Hildebrando. Ah, Hildebrando, olha, Hildebrando, se você por favor, não. Eu não posso fazer nada agradando o Hildebrando. Eu tenho que fazer tudo agradando a Deus. Deu para entender?
ser agradável a Deus e não ao homem. Diga assim para o seu irmão: por isso é que tem confronto. Para que agrademos a Deus e não ao homem. Então olha para a sua pontuação. Não pise na bola, não. Nós estamos na época da Copa do Mundo. Ano da Copa do Mundo, não dá para ninguém pisar na Copa. Depois que acabar a Copa do Mundo aqui, continue não pisando na Copa. Porque o troféu da Copa do Mundo passa. Mas o troféu com Deus permanece. Você entendeu? Amém. Aproveite enquanto há misericórdia de Deus. Aproveite a oportunidade enquanto Deus está te dando oportunidade. Mude o teu jeito de pensar. Mude o teu jeito de agir. Mude o teu jeito de falar. Mude o teu jeito. Você não é comum. Você é diferente. Os comuns pensam tudo igual. Os diferentes fazem a diferença. Amém. Nós precisamos de pessoas que sejam diferentes. Façam a diferença.